Bom dia, nono ano. Hoje é dia 30 de setembro. Nós vamos para mais uma aula de ciências. Estamos falando aí sobre genética, né? E nós já aprendemos várias coisas já nesse bloco aí, após o início do terceiro trimestre. Nós vimos sobre o núcleo celular, nós vimos aí sobre o DNA, nós vimos sobre cromossomos, nós vimos depois também sobre Mendel, né? A transmissão das características hereditárias, o estudo que ele fez sobre uma planta, né? A ervilha. Então hoje nós vamos aprender mais sobre hereditariedade humana, transferência de características. Nós vamos ver também sobre os tipos sanguíneos, tá bom? Depois nós vamos ver ainda as aplicações do conhecimento genético. Nós vamos ver o que é clonagem, o que é terapia genética, o que é transgênicos, ok? E aí vamos deixar aí exercícios como tarefa. Então vamos lá, a aula é longa, bora começar. Bom, aí você vai acompanhar comigo aí na página 143, se você tem o livro, página 143, tema 6, hereditariedade humana. Se você não tem o livro, você pode acompanhar aqui comigo com o vídeo e eu vou deixar em anexo as páginas nessa atividade, tá bom? Você pode também baixar as páginas para fazer a leitura depois, né? Estudar para a prova, porque está chegando inclusive a prova, né? Acho que provavelmente vai ser semana que vem a prova sobre esse tema de genética. Então acompanha aí comigo, página 143, tema 6, hereditariedade humana. Vamos lá. Começando aqui, deixa eu só me ajeitar aqui na mesa. Quando nos referimos à constituição genética de um indivíduo, ou seja, os tipos de alelo que ele possui, estamos falando do seu genótipo. Vocês lembram de alelo? Deixa eu voltar aqui, ó. Você tem que ter assistido a aula passada, com certeza, né? Você tem um par de cromossomos. Olha lá, você tem um cromossomo aqui e você tem o par dele aqui. Lembra que são cromossomos homólogos, né? São os pares. A gente tem 46 desses cromossomos aqui. Eu desenhei só 2. Nós temos 46, ou seja, 23 pares, certo? Eles estão sempre aos pares. Digamos que aqui você tem um par de cromossomos. Numa certa região aqui, ó, do cromossomo, você tem um gene. Você tem um gene aqui. Esse gene, ele produz uma característica. E você pode ser o cabelo, a cor do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, o formato do rosto, o formato, sei lá, até da unha, né? Como a unha cresce. Então você tem um gene aqui nessa região do cromossomo que forma o DNA, né? É uma das fitas do DNA. E o parzinho também tem a mesma região aqui, ó. Tá? Esse aqui é o gene que é parceiro daquele gene de lá. Esses dois genes nós chamamos eles de alelos. Alelos. São os alelos. E eles têm a ver com a mesma característica. Agora, às vezes você carrega aí você tem o olho castanho, digamos assim. Tem o olho castanho, mas você também tem na sua genética o olho verde. Só que você nasceu de olho castanho, quer dizer, a cor castanha ela domina sobre a cor verde. Apesar de você ter a genética dos dois, você tem uma característica de olho castanho, mas você carrega a genética do olho verde. Pode ser que um filho seu tenha olho verde. Então é assim, ó, você vai ter um gene dominante e o outro recessivo. O dominante é o que vai acontecer em você, por exemplo, o olho castanho. O recessivo é o que está ali, mas ele não se manifesta, tá bom? Então você tem um par de alelos, de um é dominante, o outro é recessivo. Pode ser que você carregue os dois juntos, né? Dois de olho castanho ou 2 de olho verde, e aí, se tiver 2 de olho verde, a pessoa vai ter olho verde. Se tiver 2 de olho castanho, aí ela vai ter olho castanho, claro. Se ela carrega 2 iguais, né? 2 alelos iguais, 2 genes iguais, ela é chamada de homozigoto. Né? Ela é homozigótica. Se ela carrega os dois, ela é heterozigota. Então ela pode ter um filho com uma característica que ela não tem, tá? Porque ela está carregando no DNA dela essa característica. Então vamos lá. Isso serve tanto para coisas boas, né, como características do corpo, mas também doenças, tá? Às vezes a gente carrega uma doença no nosso DNA que não se manifesta na gente, mas pode se manifestar num filho depois. Aí continuando aqui. Então vamos voltar aqui, ó. Quando nos referimos à constituição genética de um indivíduo, né, a carga genética de um indivíduo,
os tipos de alelo que ele possui, né? Estamos falando do seu genótipo. Então, a carga genética da pessoa é o genótipo dela, é o que está no DNA dela. Já quando nos referimos a uma característica ou a um conjunto de características do indivíduo, característica física, né? Determinadas pelo genótipo e pelas condições do ambiente, nós estamos falando do fenótipo. Então, a pessoa, se eu falar assim, a pessoa é alta, tem 2 metros de altura, cabelos castanhos, olhos verdes e, sei lá, tem a barba cerrada, né? Bastante barba. E então eu estou dizendo o fenótipo dela, as características dela, do corpo dela. Pode ser por fora, mas pode ser por dentro também. A pessoa tem, sei lá, um estômago maior, né? Alguma coisa dentro do corpo que seja diferente. Tem os rins, em vez de ser formados aqui atrás, aqui na frente. Tem pessoas que nascem com um rim só. Isso é fenótipo, tá? É característica do corpo. A pessoa nasceu, tem pessoas que nascem com um dedo a mais aqui, ó. Isso é fenótipo, tá? Isso é do corpo, não da genética. Pode ter a ver com a genética? Pode. Mas quando eu falo fenótipo, eu estou dizendo sobre as características do indivíduo, as características físicas do indivíduo. Então, existe uma diferença entre o genótipo e o fenótipo. O genótipo é sobre, eu estou me referindo sobre a carga genética, e o fenótipo sobre a carga física. Tá? O físico ele também pode ser alterado pelo ambiente. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e perdeu a mão. Né? Alterou o fenótipo dela, ela perdeu uma parte do corpo. Então, alterou o fenótipo por causa do ambiente. Mas o fenótipo também tem muito a ver com o genótipo, a genética da pessoa. Bom, desculpe. Nos experimentos de Mendel, né? Lembra do Mendel, o monge que fez experimentos com ervilha e descobriu a transferência genética de características por alelos, pares de alelos. No experimento de Mendel, as cores verde e amarela das ervilhas são os fenótipos. Então, a cor da ervilha é fenótipo, é da característica física da ervilha. Ao passo que os alelos, que cada planta possui, lembra? Esse AA maiúsculo com A minúsculo ou A minúsculo com A minúsculo constitui o genótipo. Vamos voltar nessas letrinhas aqui para a gente lembrar? Ele fez o seguinte, ele pegou uma planta de ervilha verde pura e cruzou com uma planta amarela pura. Então, aqui, ó, o par de alelos, o par genético aqui, ó. Opa! Vou colocar aqui, ó. O par de genes aqui, ó. Um par de gene, o par de gene, cada um lado é uma letra. Vamos dar uma letra A aqui, uma letra A aqui, ou minúsculo, né? Quando é maiúsculo é dominante, quando é minúsculo é recessivo. Se você não assistiu a aula passada, você tem que voltar lá, que é a explicação toda disso aqui, tá? Só estou tomando rapidão aqui, ó. Então, quando você tem aqui um par puro, né, um par de alelos de verde, né, vou escrever aqui verde, e aqui você tem um par amarelo. Eu não me lembro se era essa ordem que o verde era maiúsculo, o amarelo é minúsculo, mas vou deixar assim, tá? E aí o que acontece? No cruzamento dessas plantas, a planta verde, ela forma células separadas assim, ó. Lembram? Células haploides. Isso aqui é uma célula diploide, uma célula comum, que vai formar por meiose, a meiose é a divisão celular que forma gametas. Então, aqui, ó. Assim. E essa aqui também vai formar gametas assim. Haploides, assim. E aí vai fazer o cruzamento, ó. Esse aqui, quando cruzar com esse daqui, vai formar A maiúsculo com A minúsculo. Esse aqui, se cruzar com aquele lá, vai formar A maiúsculo com A minúsculo. Agora, esse aqui, se cruzar com esse aqui, vai formar A maiúsculo com A minúsculo. E esse aqui com esse aqui, vai formar A maiúsculo com A minúsculo. Olha só, formou 4 aqui, ó. 4 probabilidades de cruzamento e é tudo igual. Quando você tem um dominante e um recessivo, o que vai surgir como característica, como fenótipo, né? Vai ser o do dominante. Então, nesse caso aqui, vai ser o A maiúsculo que vai dominar. E o A maiúsculo é o quê? É verde, ó. É do verde. Então, o que eu vou ter? Todas essas plantas aqui vão nascer verdes. Tá? Todas verdes. Aí, o que o Mendel fez? Ele pegou uma dessa daqui, que é heterozigoto, né? Ela é uma mistura de um dominante com um recessivo, e ela cruzou duas delas. Pegou uma assim e cruzou com uma assim. 2 heterozigotos. Aí o que aconteceu? Olha só. Esse aqui ele pode formar gametas A maiúsculo e A minúsculo.
Esse aqui também pode formar gameta A maiúsculo e também gameta, né? Vou colocar assim, gameta A minúsculo. E aí ele fez o cruzamento. Ó. Se esse tipo aqui de gameta cruzar com esse gameta aqui, vai formar AA. Se esse aqui cruzar com esse aqui, vai formar A maiúsculo com A minúsculo. Se esse aqui cruzar com esse aqui, vai formar A maiúsculo com A minúsculo. E esse aqui com esse aqui vai formar A minúsculo com A minúsculo. Aí o que ele vai verificar aqui? Ó? Você vai ter um verde puro aqui, ó, verde puro, e esse aqui é verde também, mas esses dois aqui são verdes, só que são heterozigotos. Vão formar três verdes, sendo um puro e dois heterozigotos, e um amarelo. Tá? Isso se tivesse 4 descendentes aqui, né? Isso aqui são as probabilidades de acontecer, olha só. A maioria vai surgir verde, mas vai surgir também alguns amarelos, mesmo cruzando duas plantas que são verdes, ó. Só que elas são heterozigotas, então elas podem ter um filhote, vamos dizer assim, né? Uma semente de cor amarela, tá? Amarela. Tudo bem? É a mesma coisa, duas pessoas do olho castanho têm um filho de olho verde. Pode acontecer? Pode, se os dois forem heterozigotos, né? Eles têm olho castanho por conta do gene dominante, né? Mas eles carregam no DNA deles o gene recessivo. Tudo bem? Isso aqui é aula passada, qualquer coisa volta lá. Bom, vamos aqui. Algumas características hereditárias humanas podem ser estudadas de maneira semelhante ao que o Mendel fez. Uma delas é o tipo sanguíneo. Vocês lembram, né? O tipo sanguíneo, tipo A, B, ou sangue AB, ou sangue O. Vamos lá, que será abordado a seguir. Então vamos estudar sobre os tipos sanguíneos. Outras apresentam diferentes padrões de herança, como é o caso da cor da pele, relacionada a mais de um gene. Então a cor da pele não é só um par de gene, um par de alelos que define, são vários, tá? E você não tem duas cores só, preto e branco. Não, você tem um pardo, tipo eu aqui, ó. Eu sou um mais ou menos, né? E você tem vários tons de pele. Então não é só um par que define, são vários genes que definem. Esses genes podem acionar a produção maior ou menor da quantidade de melanina. Melanina é o que dá a cor da pele, né? Quem tem mais melanina vai ter a pele mais escura, quem tem menos melanina tem a pele mais clara. Aqui está até dizendo aqui, ó, tem várias pessoas aqui com cores de pele diferentes e está dizendo a cor da pele humana é um exemplo de característica determinada por mais de um gene que pode sofrer influência do ambiente. Claro, né? Se é uma pessoa que vive mais no sol, ela é mais bronzeada, ela tem mais melanina. O corpo aciona a produção de melanina para proteger o corpo, né, dos raios solares. Você vai para a praia, você volta bronzeado, tá? Então, é o fator genético e um pouquinho de fator do ambiente também. Seguindo, muitas características também são influenciadas por fatores ambientais. Então, o ambiente muda também características do corpo. Por exemplo, a cor da pele, né? Já acabei de falar. Varia dependendo da exposição ao sol. Assim, podemos dizer que essa característica não depende apenas dos tipos de alelos que a pessoa possui, ou seja, dos genes, né, do par de genes, mas também de condições do ambiente. A produção de melanina pode ser aumentada pela exposição aos raios solares, modificando o fenótipo, ou seja, a característica do corpo, né, tom de pele. Mas o genótipo permanece o mesmo, ou seja, a sua carga genética não muda por você tomar sol. Né? Você tomou sol, ficou moreno, ficou bronzeado. Sua genética não mudou por isso. Tá? Então, muda o fenótipo, mas não muda o genótipo. Tá bom? É igual a pessoa se acidentou, perdeu uma mão, né? Perdeu um dedo. Quer dizer, não mudou o DNA dela. Não está lá no DNA dela que agora ela tem um dedo a menos. Mas o fenótipo mudou. A característica física mudou, mas a característica genética não. Aí diz aqui, ó, herança do tipo sanguíneo. Vamos lá. Vamos ver então sobre o sangue. Há dois sistemas principais de classificação do sangue em humanos: o sistema ABO e o sistema RH. O ABO é o que diz que você é A, se você é B, se você é AB ou se você é O. E o RH diz se você é positivo ou se você é negativo. Então, quando eu digo assim, eu sou B negativo, meu sangue é B negativo. Quer dizer, no sistema ABO eu sou B e no sistema RH eu sou negativo. Tá bom?
Ambos seguem padrões de herança semelhantes aos mostrados por Mendel. Ok, então vamos ver. Sistema ABO primeiro. Em relação a esse sistema, os seres humanos podem ter 4 diferentes tipos de sangue. Então, o ser humano ele pode ser do tipo A, pode ser do tipo A, pode ser do tipo B, pode ser do tipo AB ou pode ser do tipo O, determinados por um gene representados pela letra I. Então, usa-se a letra I para representar o gene que determina o sangue, a característica do sangue. Esse gene pode estar na forma de 3 alelos. Então, olha aqui, ó. Ele pode ter na forma IA, olha o Azinho lá em cima, IB ou I minúsculo. Tá? Dá para notar aqui ó, que o I é maiúsculo, é o dominante, e o I pequenininho é o recessivo. Tá? Os alelos IA e IB são dominantes em relação ao I, o I minúsculo. Mas não há dominância, ó, não há dominância entre o IA e o IB. Tá bom? Então, o IA não domina sobre o IB e o IB não domina sobre o A. Cada indivíduo recebe um alelo do pai e outro da mãe. As combinações que podem ser formadas, ou seja, o genótipo e os tipos sanguíneos que elas determinam, que é o fenótipo, são mostrados na tabela da página seguinte. Então, vamos ver na página seguinte como é que fica quando você recebe, por exemplo, você pode receber um IA do pai e um Izinho da mãe. Então, você fica com esse par aqui. Essa pessoa aqui vai ser do tipo A. Tá? Mas a pessoa pode receber também um IB e um Izinho. Aí ela vai ser do tipo B, né? Porque o dominante é isso aqui. Agora, se ela receber um IA do pai e um IB da mãe, ou vice-versa, o que ela vai ser aqui? Ela vai ser AB, porque ela tem os dois. Certo? Beleza, então vamos dar uma olhadinha lá. Ah, agora pode acontecer dela receber um Izinho e um Izinho também, né? Nesse caso ela vai ser O, porque ela não tem nenhum dominante, tá bom? Ok, então vamos para a página seguinte. Então tá aqui a tabela sistema ABO, deixa eu aumentar aqui para mostrar para vocês. É o que eu acabei de falar, ó. Você tem aqui, quando a pessoa é do tipo A, ela recebe um IA com outro IA ou um IA com um Izinho. Tá? Esse aqui eu não tinha mostrado, né? Mas isso aqui também é possível. A pessoa recebe um IA com outro IA, aí ela vai ser A. Ou ela recebe um IA com um Izinho, ela vai ser tipo A, tá? Ou assim ela vai ser tipo A. Aí, como que ela pode ser tipo B? Quando ela recebe um IB do pai e outro IB da mãe, assim, ou um IB de um e um Izinho do outro. Ela vai ser tipo B. Quando ela vai ser do tipo AB? Quando ela receber um A do pai ou da mãe e receber um IB do pai ou da mãe. Ela vai ser tipo AB. E se ela receber um Izinho de cada um, né? O Izinho do pai ou o Izinho da mãe ou vice-versa, ela vai ser tipo O, tá bom? Aí aqui está dizendo o seguinte, eu vou ler ali, mas está dizendo aqui, ó. Se a pessoa é do tipo A, se ela tem essa genética para o tipo A, ela vai produzir uma proteína na célula do glóbulo vermelho, tá? Uma proteína chamada proteína A. Vai ter essa proteína no glóbulo vermelho do sangue. Se ela tiver tipo B, ela vai produzir na hemácia, né, no glóbulo vermelho, a proteína B. Se ela tiver o AB, se ela for do tipo AB, ela vai produzir as duas proteínas, a proteína A e a proteína B, na parede da célula do glóbulo vermelho. Agora, se ela for do tipo O, ela não vai produzir nenhuma dessas duas proteínas, nem a proteína A, nem a proteína B, tá bom? Agora a confusão dá quando você mistura sangue, né? Se eu colocar o sangue errado na pessoa, o corpo ele detecta que aquele sangue é estranho e vai atacar o sangue. Atacando, e aí pode produzir até a morte, né? Porque esse ataque causa aglutinação do sangue. O sangue endurece. E aí a pessoa morre, tá? Quando faz a transfusão errada. Transfusão de sangue errada. Agora está dizendo assim, ó, vai dizer o que eu disse ali já. Ó. Cada alelo dominante tem a informação para a produção de uma proteína diferente. Então pode ser a proteína A, a proteína B ou não produção, localizada na superfície das hemácias. Enquanto o alelo I minúsculo, que é o recessivo, não traz informação para a formação de proteínas. Assim, pessoas que possuem o alelo IA têm no sangue a proteína A. As que possuem o alelo IB
tem no seu sangue a proteína B. As pessoas que possuem os dois alelos, IA e IB, têm as duas proteínas no sangue. E nenhuma dessas proteínas está presente no sangue das pessoas que possuem os dois alelos I minúsculo. São essas proteínas que caracterizam os tipos sanguíneos. Então, você é do tipo sanguíneo de acordo com a proteína que você tem na célula, no glóbulo vermelho, né, na hemácia do seu sangue. Agora sobre as transfusões sanguíneas, olha só. No início do século XX, o médico austríaco Karl Landsteiner, ele viveu de 1868 a 1943. Ele verificou que nem sempre as transfusões sanguíneas tinham êxito. Às vezes a pessoa morria, né? Pesquisando, ele e sua equipe descobriram que quando algumas amostras de sangue de pessoas diferentes eram misturadas, então pegava lá um tubinho de sangue de uma pessoa, tubinho de outra pessoa, elas aglutinavam, ela endurecia, né? Isto é, ela se aglomerava, virava um caroço de sangue. Esses aglomerados podem entupir os vasos sanguíneos e prejudicar a circulação, causando a morte da pessoa. A incompatibilidade entre os grupos sanguíneos deve-se a uma reação entre proteínas que podem estar presentes ou ausentes no sangue. Tá? Então, essas proteínas elas são identificadas como estranhas pelo corpo. Aí está aqui, ó. As incompatibilidades entre os tipos sanguíneos ocorrem quando o sangue que possui determinada proteína é doado ao indivíduo cujo sangue não a possui. Então, o cara não tem essa proteína e recebe um sangue que tem. A tabela, aí acontece a aglutinação do sangue. A tabela da página mostra a compatibilidade das transfusões sanguíneas do CMABO. Vamos ver a outra tabela agora. Ó. Aqui, ó. Aqui é da compatibilidade. Ó. Quem é do grupo A pode receber sangue de quem? Pode receber do A e pode receber do grupo O. Tá? E ele pode doar para quem? Ele pode doar para o grupo A e pode doar para o grupo AB. Quem é do grupo B pode receber do grupo B e do grupo O. E ele pode doar para quem? Para o grupo B e para o grupo AB. Quem é sangue AB pode doar para quem? Para todos. E pode receber para quem? Aliás, desculpe. Pode receber de todos e pode doar só para o AB. E quem é grupo O, ele pode receber só de outro O. E ele pode doar para todos. Então esse aqui ele é doador universal, porque ele doa para todos. O AB, ele é receptor universal, ele recebe de todos, tá? Tem uma outra tabela que eu gosto que é assim, ó, não está aqui, mas eu vou fazer aqui, ó. O O, A, B, AB e assim também, ó. Então olha só, isso aqui dá para entender bem assim, ó. O grupo O, tá aqui, o grupo O, ele pode doar para todos, ó. A, B, né? A, B e AB. A, B e AB. Ele pode doar para todos. Então, isso aqui é doador universal. A palavra universal é tudo, né? Todos. Agora, vamos ver aqui o A. O A ele pode doar para ele mesmo, sempre para ele mesmo pode, né? Então, o O pode doar para ele mesmo, o AB pode doar para ele mesmo, o B pode doar para ele mesmo e o AB pode doar para ele mesmo, tá? Então, quem que o A pode doar? Ele pode doar aqui, ó, para o AB e pode doar para ele mesmo. O B pode doar para o AB e pode doar para ele mesmo, tá? Então, ó, por exemplo, o que que não pode? Eu vou fazer de vermelho o que não pode, ó. Eu vou até apagar aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Pera aí. Deixa eu apagar isso aqui. Aí, apagar isso aqui também. Vou fazer de vermelho o que não pode, ó. O que não pode é isso aqui, ó. O A não pode doar para o O B não pode doar para o O e o AB não pode doar para o O. O AB também não pode doar para o B e o AB não pode doar para o A, tá? Por quê? Vamos lá. O B, ele tem esse gene aqui, ó, o IB. Se esse gene entrar no sangue de quem tem o O ele só tem o Izinho aqui, ó. Vai estranhar, esse sangue vai estranhar a presença dessa proteína que é produzida por esse alelo aqui, tá bom? Mesma coisa aqui, ó, o AB, ele é assim, ó, ele tem o A e tem o B, né? Então ele produz a proteína A e produz a proteína B. Se você doa para o A ele só tem esse alelo aqui, ó, ou ele é puro assim, ou ele é assim. Ele tem a presença da proteína A e ele não tem presença da proteína B. Então, olha aqui, ó, se eu doar o sangue AB para o A, vai estar presente a proteína B e o sangue A vai estranhar, tá bom? Então, o que está de preto aqui é o que pode e o que está de vermelho é o que não pode, aqui, ó, nas flechinhas. Beleza.
Aí, vamos voltar lá. Agora vamos ver o RH agora, que é o positivo e o negativo, tá? Além de ter o sistema BO, aí tem o RH também. Em 1940, Landsteiner, esse mesmo cara ali, e sua equipe verificaram que, mesmo com a identificação dos 4 tipos do sistema ABO, algumas transfusões continuaram a não ter êxito. A pessoa morria. Em suas pesquisas envolvendo macacos rezos, né, é uma raça de macaco, uma espécie de macaco, atualmente denominado macaca mulata, né, é o nome científico, constataram a existência de outra proteína sanguínea nas hemácias humanas, que é chamado de fator RH. O RH vem de rezos, olha lá, do nome do macaco onde foi estudado. Essa proteína está presente em aproximadamente 85% da população humana. Então, 85% tem, 15% não tem. Tá? O problema é quando você transfere o sangue dos que têm para os que não têm. Aí esses que não têm morrem. Tá? As pessoas que têm essa proteína no sangue são denominadas positivas, né? RH positivo. Coloca um mais aqui em cima. Ó. E as que não têm essa proteína são chamadas de RH negativa. Então está aqui o negativo. De maneira geral, o alelo que determina o fator RH positivo, R maiúsculo, é dominante sobre o alelo que determina o fator RH negativo, R minúsculo. Então, olha só. A pessoa ela pode nascer RR, aí o que ela é aqui? Ó? Ela tem os dois fatores dominantes. Ela vai ser RH positivo. Mas ela também pode nascer RR, assim. Ela também vai ser RH positivo. Ela só vai ser RH negativo se ela nascer assim, RR, certo? Ela tem os dois genes recessivos no par de cromossomos. Aí ela vai ser o que? Ela vai ser um RH negativo, tá bom? Ela não vai ter a presença da proteína. Se um desses dois aqui, ó, doar para esse aqui, a pessoa vai morrer, tá? Então seria vermelho aqui, ó. Não pode, não pode. Não pode doar. Agora, o negativo pode doar para o positivo, não tem problema. Por quê? Porque ele não tem. O que não vai estar presente. Então, isso aqui não vai estranhar o que não tem. Ele estranharia o que tem, né? Se tivesse uma proteína estranha. Mas é um sangue neutro esse aqui. É um sangue que não tem a proteína estranha. Então, se ela chegar aqui, não vai estranhar. Agora, o contrário, sim. Esse que tem a proteína estranha, positiva, vai chegar no negativo. E aí, essa pessoa aqui, o sangue dela vai estranhar a presença da proteína e vai aglutinar. Tá bom? Então, simplesmente é assim. Quem é RH positivo não pode doar para um RH negativo, mas o contrário pode. Então, fica a flechinha fica virada sempre assim, ó, do negativo para o positivo, tá bom? Olha aqui, ó. Se uma pessoa com RH negativo recebe sangue de um RH positivo, ocorrem aglutinações que podem causar problemas de saúde. Tá bom? E a pessoa pode morrer. Agora, o contrário não tem problema. Se o positivo receber de um negativo, não tem problema nenhum. Tá bom? Ok, agora nós vamos começar o tema 7. O tema é aplicações atuais do conhecimento genético. Então, como que se usa hoje a tecnologia, né? Todo o conhecimento que tem sobre genética e a tecnologia atual para o benefício da sociedade. Vamos lá. A genética hoje. Há tempos o ser humano busca o conhecimento biológico da hereditariedade nos seres vivos, ou seja, entender como é a transferência, todo o mecanismo de transferência das características hereditárias. Diversas explicações foram propostas ao longo dos séculos, mas foi no início do século XX, o século passado, 1900 e pouco, que a ciência começou a elucidar essa questão. A partir de então, a genética passou a existir formalmente e a se desenvolver como um campo da biologia. Então surgiu a disciplina genética, a ciência genética propriamente dita, e hoje as pessoas são formadas em genética, são geneticistas. A pessoa às vezes faz medicina e se especializa em genética ou faz mesmo um curso de genética, engenharia genética, por exemplo. Vamos lá, diz assim, ó, atualmente a genética tem tido grande destaque na mídia e no meio científico, e muitos recursos financeiros têm sido investidos em pesquisas. Então, existe uma pesquisa pesada para que se tenha domínio sobre a tecnologia genética, sobre a engenharia genética.
Esses estudos representam uma promessa de grandes avanços na produção de alimentos e na medicina, por exemplo. Conheça a seguir algumas tecnologias em destaque nessa área. Bom, por que ele falou aqui a produção de alimentos? Porque na agricultura nós podemos fazer alterações genéticas nas sementes, né? Para que ela produza da maneira que a gente quer. Ou um grão maior, né? Um milho com um grão maior, né? Uma fruta maior, ou então mais resistente a um lugar seco ou um lugar frio, certo? E na medicina, as pessoas têm doenças genéticas, né? Mal de Parkinson, Alzheimer, e muitas doenças que são herdadas geneticamente. Então, se você puder fazer uma alteração genética, né, no embrião, né, ou então descobrir qual embrião vai ter o problema, você pode, numa inseminação artificial, escolher qual embrião que não vai ter a determinada doença. Então, vamos lá. O que é a genômica? Genômica. Vamos lá. Desde o final da década de 1980, ou seja, 40 anos atrás, né, foram lançados projetos para diversos organismos que visam identificar a sequência de todas as bases nitrogenadas das moléculas de DNA de uma espécie. Então, vocês lembram das bases nitrogenadas? Timina, guanina, adenina, citosina, né? E são aos pares. Adenina com timina, citosina com guanina. Esses pares vão formando a cadeia de DNA. Então, vou desenhar aqui do lado, ó. A pessoa tem aqui o DNA dela está aqui, ó. Vou desenhar assim, e assim, né? Cruzado assim. É uma hélice. Então, aqui ela tem uma base A, aqui ela tem uma base T. Adenina com timina, é uma ligação. Aqui você tem uma citosina com uma guanina, que é uma ligação. Aí você tem aqui de novo um A com um T, né? Aqui você tem outro A com T, pode ser invertido, né? Pode ser assim, ó, T com A. Aqui você tem um G com C, certo? Aqui você tem um C com G, aí você tem de novo um C com G, depois você tem um T com A, e assim vai, ó. Essa sequência vai formar o seu DNA, tá bom? Essa sequência determina as características do genótipo da pessoa. Bom, então o que acontece? Os laboratórios de genética, eles estão estudando essas sequências aqui, para estudar como é a sequência para o ser humano e para outras espécies, tá? Como fica essa sequência? Porque boa parte dessa sequência ela é igual no ser humano, né? Nós temos quase a mesma genética, eu e um outro ser humano qualquer, nós temos muita coisa em comum, nós somos seres humanos, né? Algumas diferenças é que diferencia eu de outra pessoa. A cor do cabelo, a altura, o sexo, sei lá, todas as características físicas, né? Alguns detalhes dentro do DNA, algumas alterações nos genes que diferenciam uma pessoa da outra, mas no geral nós temos sequências parecidas. E aí as empresas de genética, né, os laboratórios de genética, eles estão mapeando a sequência das bases de vários seres. O projeto de maior destaque nessa área foi o projeto Genoma Humano, um consórcio internacional iniciado em 1990, completado em 2003, ou seja, levou 13 anos para completar. Os dados gerados vêm sendo utilizados em diversas áreas das ciências biológicas. Então eles pegaram um DNA e eles fizeram toda a sequência genética desse DNA. Outro importante projeto, desenvolvido por pesquisadores brasileiros, foi o sequenciamento do genoma da bactéria Xylella fastidiosa. Essa bactéria ataca as plantas cítricas, laranja, limão e tangerina, provocando uma doença conhecida como amarelinho. Dá uma doença nessa fruta. Os resultados têm ajudado os pesquisadores a desenvolver técnicas para proteger esses cultivos. Então, conhecendo o DNA de uma espécie, você vai poder manipular ela e até eliminar ela, se ela for uma espécie que causa doença, né? No caso, é a bactéria que causa doença na fruta. Aqui, ó, saiu na revista Nature. Essa revista aqui é uma revista de ciência. Ela é uma das mais famosas do mundo, né? Todo cientista que tem um artigo publicado nessa revista, ele assim, ganha bastante fama, né? É uma revista muito famosa. Então, a pessoa escreveu para Nature, quer dizer que o artigo dele é um bom artigo, tá? É uma boa descoberta científica. Então, aqui, ó, saiu na capa da revista, né? Ó, Citrus Pathogen Sequenciado, ou seja, doença da citrus, né, é sequenciada geneticamente, tá bom? Bom,
Aqui saiu em 2000, né? 2000, há 20 anos atrás, apresentando os resultados do sequenciamento do genoma dessa bactéria aí que os brasileiros fizeram. Aí tá aqui, ó. Vamos ver agora o que é organismos geneticamente modificados. Já ouviram falar nisso? De transgênicos? Vamos ver. Organismos geneticamente modificados, OGM, são qualquer organismos que tenham seus genes manipulados para expressar ou ressaltar características de interesse. Ou seja, conseguiu-se em laboratório alterar a genética de um embrião, né, de uma célulazinha, para que ela tenha uma característica que as pessoas querem. Como, por exemplo, ó, aumento da produção de óleo nos grãos de milho, então, ou seja, que os grãos de milho tenham mais óleo dentro deles. Então, eles modificam geneticamente o embrião do milho, né, para que nasça um milho com aquela característica. Entre os OGMs estão os chamados transgênicos. No DNA desses organismos são inseridos genes de outra espécie. Olha só, você tem uma genética, você tem lá um DNA, e aí o que acontece? Pega um outro ser, que não tem nada a ver, às vezes até um animal, você pega um DNA do animal e coloca no DNA da planta, certo? Coloca um pedacinho lá dentro do DNA de um animal, coloca na planta. Aquela planta vai começar a fazer alguma coisa que ela não fazia antes. Isso pode ser bom para o plantio. Olha lá, eles expressam características de interesse médico ou econômico, por exemplo. Por exemplo, tem plantas que foram inseridas o DNA de algum outro ser, de uma bactéria, por exemplo, e ele começa a produzir uma substância que mata uma praga, por exemplo. Aí a planta que antes não matava aquela praga, ela passa a matar, porque ela é um transgênico, ela tem um pedacinho do DNA de outro ser dentro dele. Aí seguindo aqui, ó. Agora a clonagem, tá? Clonagem. Há dois tipos de clonagem, a reprodutiva e a terapêutica. A reprodutiva é para gerar um descendente, um filho, né? E a terapêutica é para tratar algum problema. Vamos ver as duas. A clonagem reprodutiva envolve a geração de um novo indivíduo, o clone, que pode ser definido como um organismo geneticamente idêntico à célula da qual ele se originou. Então você produz um clone, você está produzindo um ser que tem o mesmo DNA de uma célula de alguém que você tirou, ou de algum ser que você tirou. O primeiro mamífero clonado foi a ovelha Dolly, em 1996, já faz 24 anos. Isso ficou bem famoso na época, tá? A ovelha Dolly. Olha o que eles fizeram. Nesse experimento, pesquisadores retiraram do ovócito, do óvulo de uma ovelha adulta, o núcleo, tiraram o núcleo do óvulo, né? Que tinha o DNA, deixou essa célula sem DNA e colocou e substituiu pelo núcleo retirado de uma célula mamária de outra ovelha adulta. Então eles pegaram lá das tetas, né, de uma ovelha, tiraram uma célula, pegou o DNA dessa célula e colocou dentro do óvulo de outra ovelha. Né? Retirou o DNA desse óvulo e colocou o DNA daquela célula que foi tirada das células mamárias de outra. E aí o que aconteceu? Esse óvulo começou a se reproduzir. Tá? Começou a se reproduzir e aí virou um filhotinho, né? Foi implantado no útero e virou um filhotinho que tinha células daquelas células mamárias de outra ovelha. Então era um clone daquela ovelha. Então olha só, o embrião resultante foi implantado no útero de uma terceira ovelha que deu à luz a Dolly, um clone da ovelha que cedeu a célula mamária, certo? Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Você pega aqui, ó. Você tem um óvulo e ele tem um núcleo. O que a gente faz? Retira, o que eles fizeram? Eles retiraram esse núcleo aqui, tirou o núcleo, ficou uma célula sem núcleo. Aí eles pegaram lá das tetas de outra ovelha, pegaram uma célula com esse núcleo aqui. O que eles fizeram? Pegaram esse núcleo aqui e ó, colocaram aqui, nessa célula aqui, certo? Aí isso aqui, como é um óvulo, né, ele começou a se reproduzir, começou a se dividir. Dividiu, né? Virou uma célula, virou um conjunto de células. Pegou isso aqui e implantou dentro do útero de uma outra ovelha. Isso aqui virou um filhote que tem o DNA desta ovelha aqui, de onde foi tirada as células mamárias aqui, ó. Tá bom? Nasceu com o mesmo DNA, a cópia exata do DNA dela. Beleza? Agora vamos ver a clonagem terapêutica. São realizados os mesmos procedimentos iniciais da clonagem reprodutiva. Então,
pega lá um núcleo, coloca na outra célula, porém não ocorre implantação do embrião em um útero da gestação. Então, você não vai implantar o embrião no útero para virar um filhote. O conjunto de células cultivado no laboratório é utilizado para obter células tronco. Bom, então, em vez de você pegar esse óvulo aqui e implantar no útero, aqui vai formar várias células. Ó, 1, 2, 3, várias, centenas, as milhares de células. Isso aqui vai gerar, cada uma dessas aqui é uma célula tronco. Agora nós vamos ver o que é uma célula tronco. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Às vezes na televisão fala muito de célula tronco. As células tronco são células indiferenciadas, ou seja, são células que ainda não têm função ainda, como se fossem pessoas que ainda não têm um emprego, ele não sabe o que ela é ainda, né? Não tem um emprego e ainda não sabe o que vai fazer. Então são células indiferenciadas, elas têm potencial para formar vários tipos de célula do corpo. Pessoal, onde ela for colocada, ela começa a fazer o mesmo que as outras em volta fazem. Então, se você pegar uma célula tronco e colocar no músculo, ela vai virar uma célula de músculo. Desculpe. Se você colocar ela sei lá, no cérebro, ela pode virar um neurônio. Tá? Ela vai se transformar naquilo onde ela está em volta ali. Elas podem ser obtidas de embriões de células adultas que são estimuladas a voltar ao estágio indiferenciado e a se multiplicar em seguida. Então, são células que podem... A gente pega uma célula de um adulto e faz ela regredir e voltar a ser célula tronco. Ou então você pega células de um embrião e elas são células tronco. As pesquisas com células tronco têm recebido muita atenção nos últimos anos em virtude das expectativas de desenvolvimento de novos tratamentos para diversas doenças, como diabetes, alguns tipos de cegueira, infarto e até lesões na medula. Por exemplo, diabetes. Coloca lá no pâncreas, né? Essas células tronco no pâncreas e elas se transformam em células que produzem insulina. Então, a pessoa que antes não tinha, né, células que produziam, passam a ter. Cegueira. Essas células podem ser implantadas na retina, lá no fundo do olho, onde a imagem se forma, e essas células se transformam em células da retina. A pessoa passa a enxergar. Ou então infarto. As células são implantadas no músculo do coração que está infartando, né? que sofreu o infarto. O infarto é quando você tem células mortas ali na parede do coração. Então essas células tronco começam a se transformar em células do músculo do coração e regenera, né, essa parte infartada do coração. E lesões na medula. A pessoa se acidentou e ficou paraplégica, não se movimentam as pernas, né, um acidente na coluna. E aí o que acontece? Eles implantam essas células tronco ali no lugar da lesão, onde ficou lesionada a coluna, e elas se transformam em células nervosas. E elas passam a transmitir o sinal de novo e a pessoa passa a se movimentar novamente. Tá? Já existem resultados muito bons sobre células tronco. Outra coisa é queimaduras também. Coloca células tronco no local da queimadura e essas células se transformam em células da pele e vai regenerando o local da queimadura. Então, células tronco hoje em dia é uma tecnologia genética muito boa e que está revolucionando aí o tratamento de muitas doenças. Então aqui tem uma sequência da clonagem terapêutica. Como é que faz uma clonagem para tratar um certo problema? Vamos ver aqui. Ó. Número 1. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Número 1. O núcleo de uma célula adulta do paciente é inserido em um ovócito de uma doadora, que teve o seu próprio núcleo removido. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o ovócito, é o óvulo. Foi retirado o núcleo. E aí aqui, ó, com uma seringa, injetado o núcleo de uma célula adulta do paciente. Ó. Núcleo de uma célula adulta do paciente. Então, agora essa aqui é uma célula, um ovócito, que tem um núcleo de uma pessoa aqui. O que vai acontecer com esse ovócito? Ele vai se multiplicar, olha só. Ele vai se multiplicando em várias células. A célula com o núcleo transferido é reprogramado, né, para expressar características de célula tronco. E começa a se multiplicar. Então, começa a formar várias células e todas células tronco. E aí forma um monte, ó, um monte de célula tronco. A multiplicação continua até formar o blastocisto, que é esse bolinho de células aqui, ó. Estrutura que contém de 100 a 200 células. Então esse aqui é o blastocisto. É um amontoado de células. Isso é tudo célula tronco. A chamada massa celular interna do blastocisto, a parte de dentro, é extraída.
ela tem características de células-tronco embrionárias. Então, a parte de fora já não é célula-tronco, mas a parte de dentro sim. Então, é retirado a parte de dentro contendo células-tronco. As células-tronco são cultivadas e estimuladas a diferenciar-se no tecido desejado. Então, por exemplo, o cara quer músculo, por exemplo, né? Vai colocar ela aqui perto de células musculares da pessoa doente e essas células vão começar a virar células de músculo. E aí, vamos para cá agora. Agora aqui na pessoa. Em meios de cultura apropriados, as células-tronco diferenciam-se em tecidos específicos. Por exemplo, músculo, né? Como eu falei, células de músculo, musculares. Como, ou então nervoso, sanguíneo, pode virar sangue, né? Pode virar células nervosas, musculares e o epitelial, da pele. Então pode virar qualquer um desses aqui. Depende do que o laboratório vai querer para tratar a pessoa, né? E aí é inserido na pessoa e a pessoa tem uma recuperação da doença. Por exemplo, ela perdeu um pedaço de um músculo da perna. Então é colocado essas células-tronco ali e elas vão se virar células de músculo e vão regenerar o local afetado, tá bom? Então isso é uma clonagem terapêutica. Óbvio que isso aqui não é barato. Então hoje em dia não é assim, vão lá no SUS que vai fazer uma clonagem terapêutica. Isso aqui, como sempre, né? Primeiro é para quem tem muita grana, muito dinheiro para poder investir nisso aqui. E claro, universidades que estão fazendo pesquisas, né? Aí ainda não é uma coisa assim fácil para todo mundo poder se tratar dessa forma. Agora vamos ver aqui, ó, terapia gênica. Terapia gênica. Também chamada de geneterapia, né? A palavra estranha. Geneterapia. A terapia gênica tem o objetivo de curar ou prevenir doenças genéticas pela manipulação do material genético do paciente. Então, são pessoas que têm doenças genéticas, que já vêm no DNA, ela nasce com essa doença, né? Que às vezes pode se desenvolver só mais tarde, tipo Alzheimer, né? Para desenvolver esse tratamento, alguns testes e pesquisas já vêm sendo feitos, suscitando muitas questões éticas, principalmente por envolver a alteração do genoma de uma pessoa. Então você tem aqui, ó, a manipulação da genética do próprio paciente. Você altera a genética de alguns órgãos ou alguns tecidos do paciente, né, para poder não ter aquela doença. Ou então, essa terapia gênica ela pode acontecer no embrião. Tá? Você faz uma alteração no embrião antes de ele se desenvolver como um bebê, um feto, né? E você já faz a alteração genética nele. Isso aqui está pouco desenvolvido ainda, é coisa ainda para futuro, né? Para ficar mais fácil ainda mais para o futuro. Agora vamos ver aqui para terminar, genética e sociedade. O desenvolvimento da genética propiciou muitas possibilidades interessantes. No entanto, existem questões polêmicas que precisam ser debatidas abertamente com a sociedade, desde a produção de alimentos transgênicos até a manipulação de genes humanos. Existem muitos grupos que eles têm desconfiança dos alimentos transgênicos, porque eles são alterados geneticamente, né, de maneira artificial, e eles podem ser novamente inseridos na natureza. E aí eles vão alterar a genética natural das plantas, né, que estão na natureza. Por um lado, o conhecimento e a tecnologia em genética possibilitam não apenas a obtenção de variedades vegetais mais produtivas, ou seja, os transgênicos podem produzir alimentos mais produtivos, né, maiores e mais nutritivos e resistentes também, mas também a produção de medicamentos, como insulina e o hormônio do crescimento. A gente pode criar animais, por exemplo, ou bactérias, que é o caso, né, que produzem insulina humana. A insulina humana ela é produzida, hoje ela pode ser produzida artificialmente por bactérias alteradas geneticamente. Por outro lado, o uso dessas técnicas levanta questões éticas muito sérias. A produção de organismos geneticamente modificados é controversa, pois ainda não foram devidamente avaliados os riscos potenciais desses organismos, tanto para os seres vivos como para os ecossistemas. Ou seja, a gente não sabe muito bem até quando essa manipulação genética pode fazer bem ou fazer mal
para o ser humano, ok? E também para o ecossistema como um todo. Aqui tem pessoas aqui lá em Brasília, elas estão protestando, ó, 2 pessoas aqui protestando contra o milho transgênico, né? Elas são contra a produção do milho transgênico, porque elas dizem assim, ó, o IBAMA e a Anvisa reprovam, os ministros vão liberar, ou seja, aqui provavelmente estava tendo uma votação, né, para liberar ou não a produção do milho transgênico. Está dizendo assim, ó, manifestantes contra a produção de alimentos transgênicos em frente ao Palácio do Planalto, enquanto ministros participam de reunião do Conselho Nacional de Biossegurança. Então eles estavam debatendo se autoriza ou não a produção do milho transgênico, e eles estavam aqui protestando contra, né, porque para eles os alimentos transgênicos ainda não estão bem conhecidos, né, e não se sabe o problema que eles podem ter. Alguns dizem que esses alimentos transgênicos podem dar mais alergias no ser humano, né, já que a gente tem uma genética ali de uma outra planta ou até de um animal, numa planta, pode produzir substâncias que podem causar alergias no ser humano, tá? Então ainda está em estudo essa questão aí. Beleza? É isso. Então vamos para finalizando ali a próxima página. Bom, aí nós temos aqui a página 148, que é a última, né? E então vou deixar de tarefa para vocês. Vocês vão fazer do exercício 1 até o exercício 7 do caderno. Só responder, tá? E vocês vão postar uma foto para mim dessa tarefa, tá bom? Então, ó, do número 1, da página 148, ela tem a ver com os temas 5 até o tema 7. Então, 5, 6 e 7. E aí vocês vão responder aqui até o número 7, tá? O número 8 é em grupo e a pesquisa. Então, não precisa fazer não, tá? O 8 não precisa fazer. Vamos fazer até o 7, ok? Então, é isso. Assim a gente encerra esse tema. Na semana que vem ainda vou deixar uns textos de leitura para vocês, que tem a ver sobre genética. Aliás, vou deixar agora, tá? Vou deixar na sequência. Vou deixar essa atividade aqui como tarefa, vou deixar uma outra atividade como hora da leitura, tá bom? Para vocês. E assim a gente encerra esse tema. Na semana que vem eu consigo já fazer uma avaliação sobre todo esse tema de genética, desde o tema 1 até o tema 7, né? E até aqui essa última aula aqui. Vou aplicar uma prova já para vocês do 3º trimestre, ok? Então, beleza, pessoal, é isso. Espero que você tenha feito as suas anotações aí, que vão te ajudar na hora de fazer a prova. Nos vemos na semana que vem. Valeu, então. Um abraço. Tchau, tchau.